do BRCast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui comigo, cobrindo aí os fatos, as novidades, tudo que anda rolando nesse mundo louco de Doctor Who, está ela, a nossa apuradora de notícias, Thaís Alves. Eu mesma, repórter, jornalista. Quase uma repórter investigativa do que anda rolando em Doctor Who. Pesquisadora e tudo mais que vocês quiserem. Praticamente a personagem da Courtney Cox em Pânico. É verdade, cara, ela era uma repórter, é verdade. Sim. Porque hoje, pessoas, a gente... Sabe aquele tipo de coisa, vocês não precisam se preocupar porque a gente tá se preocupando por vocês? É. É basicamente o que a gente vai fazer aí nesse BRCast especial de hoje. Que é o que a Clara faz pelo doutor, não é verdade? É, no caso ela se importa pra ele não Pra ter que se ele importar. não ter que se importar. No caso aqui do BRCast, a gente pesquisa pra que vocês não tenham que pesquisar, porque hoje a gente vai É falar isso aí. exatamente sobre o que, ó, Thaís. O que nós já sabemos sobre a 12ª temporada de Doctor Who. Exatamente, porque a gente tá aí no... Como é que é o nome disso? Hiato. É a contra-safra, É. né, de Doctor Who, né, cara? Entre safra. Entre safra, É. exatamente. Que é aquele momento em que a gente não tá tendo série, apesar de que em Doctor Who isso é meio relativo. Pois é. Porque a série verdade. nunca para. Concordo com você. Né? A gente tem, tudo bem, a série de TV, ela tem os espaços, mas todo o resto ainda tá acontecendo. A gente tem novidade da Big Finish, Sim. a gente tem novidade dos quadrinhos da Titan. Sim. O universo de Doctor Who ele não para de se expandir. Tá pulsando. Porém, Forte. porém, a série de TV, que a gente sabe que é o carro-chefe, Claro. ela, apesar de ter uma salvo porque eu consumo muito mais universo expandido, mas o ponto é, Você sim. ela tá parada. Tá paradinho. E o que acontece? É muito tempo parado. Porque É, a gente, gente. a gente vai ter que esperar até ano que vem pra poder socorro. estrear. É muito tempo e aí a gente começa a sentir uma falta de novidade do que tá acontecendo na série de TV, do tipo, cadê foto de Não episódio? tem, não cadê tem. notícia de gravação? Não tem. Na verdade tem. Tá, Justamente tá o que saindo a gente ali. trouxe hoje. Tá saindo um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. A gente foi recolhendo aí os pequenos brotinhos que vem nascendo entre o cimento Exatamente. dessa seca que a gente tá passando. Pois é. E recolheu pra fazer aqui esse apanhado pra vocês. Então, vamos dar aquela parada pra água pra Thaís poder pegar as coisas, anotações dela e a gente já vai começar a reportar o que anda acontecendo pra vocês. Vamos lá. Então vamos aí para aquele já famoso Você reparou podcast. que a gente sempre começa com então vamos aí? Ah, Você sempre é você que puxa então vamos aí. Já é uma marca registrada sua. É verdade. Agora que eu me liguei nisso. pois é. Então a gente vai ir para aquela pauta famosa já no Dr. Brasil. Geralmente coloca mais no site, né? Fotos Não, a de gente já teve- gravação a gente e já- tal. A gente já teve da BRCast com apanhado de notícias, o que sabemos É, até. claro. Eu lembro que teve uma, não lembro de qual temporada do Capaldi foi, que era tipo, o que sabemos até agora, entre no trem do hype, era uma parada assim. A gente já fez isso É, sim. Tanto que você deve estar reparando que esse da BRCast ele não tem numeração. Pois né? é. Ele não é o 140 cacetada. Edição especial. Ele é uma edição especial. Inclusive, fica aí a pergunta pra vocês que estão ouvindo a gente, se vocês querem que isso vire uma coisa mais habitual, do tipo, uma vez por mês a gente faz um DWRcast News, com um apanhado do que anda Isso. rolando naquele mês. Pode a gente ser. pode fazer, porque como eu falei, É né, uma cara, boa. essa edição é só sobre o que anda rolando na série de TV em específico. Mas a gente pode fazer, tipo, um apanhado de tudo. Pode eu acho ser bacana. Claro, com né? certeza. Vamos- Notícia de Doctor Who sai bastante, né? Sim, e aí Todo é justo- mês. Pois é, a então gente podia fazer uma por mês, assim. Podemos DWRcast fazer. News, 1, 2, 3. eu acho uma boa. Vamos ver, fica aí, vamos jogar essa bola pra vocês decidirem, mas vai aí. A pauta de hoje é a famosa pauta do que sabemos até agora da próxima temporada da série, que é a 12ª temporada. Sim, lembrando que esse podcast está sendo gravado e aí colocado Claro. na podosfera. A gente tá no mês de abril. Abril de Estamos 2019. quase em maio de 2019. É. Então, assim, se você tá ouvindo isso depois que a temporada já começou, é óbvio que isso aqui vai ser tudo datado. Lógico. Ou, se você tá ouvindo isso muito próximo da temporada começar, provavelmente já vai ter saído Já tem confirmação de mais coisa. mais informações, mais É. notícias aí da série, né? Sim, mas aí, até meados de abril de 2019, o que a gente tem de confirmado? É isso que a gente vai falar aqui hoje, né? A gente já tem a primeiríssima confirmação, que é a própria BBC confirmando que a 12ª temporada estreia apenas em 2020. Isso aí já é de conhecimento geral. Essa é a única nem- confirmação real, nem né? todos sabem disso. Então vamos colocar aí, né? O ponto de partida desse podcast é que a gente só vai ter série nova no ano que vem. Então a gente vai ter um ano inteiro sem séries de TV. Eu acho muito estranho ter alguém que não saiba isso ainda. Porque a gente já tá falando isso, ó,
Há muito desde tempo. que teve o review do especial de Natal, a gente tá falando isso. E a de gente Ano já Novo. de Ano Novo, De Ano perdão, Novo. é um hábito. Tiraram o nosso especialzinho de Natal, né? Pois é. Tá vendo, BBC? A gente fica no hábito muito tempo, Tá depois vendo é o dono difícil da tirar. BBC? É verdade. Mas a questão é, a gente, desde o final do especial de fim de ano, pronto, melhor, a gente tá falando isso e a gente já tava falando antes, porque já tinha confirmação, ó. Tá há meses. Foi ano passado que confirmaram que ia ser só em 2020. Pois é. E aí, né, a gente sabe que tem algumas informações já rolando há alguns meses. A primeira confirmação que foi o figurinista, né, o Ray Holman, que inclusive foi ele que fez a roupa da Jodie e fez vários outros figurinos pra temporadas anteriores da série. Ele é ótimo. Inclusive, ele é muito bom. Tá sendo uma Doctor Who Magazine isso, especial. Era isso que eu ia falar também. Ó, já entra aí um pouquinho de news, coisa que tá acontecendo. Vai sair, deve estar pra sair a Doctor Who Magazine especial. Isso. Né, ela é só sobre figurinos. Só sobre figurinos. E assim, é dos figurinos lá da série clássica até desde agora. Desde a série clássica. Com e os cheio sketches. Meu, é muito bacana essa edição. Sim. Queria muito que a Doctor Who Magazine chegasse até aqui. Você está fora do Brasil? Está no Reino Unido? Está podendo comprar essa revista? Compre pra gente. Compra pra nós. Compra pra nós. Não, sem brincadeira. É um trabalho primoroso de pesquisa aí da Doctor Who Magazine, né? E aí o Ray Holman confirmou em novembro que já estava trabalhando nos figurinos da próxima temporada. Isso quer dizer o seguinte, que ele já estava com os roteiros na mão. Isso quer dizer o seguinte, que o Tibnall já tá trabalhando neles há algum tempo. Pera. Ele tá falando de todos os figurinos, de tudo? Não, de tudo não, né? Então, porque a gente então sabe... necessariamente ele tem todos os roteiros. Não, ele tem os primeiros roteiros. Porque a produção de Doctor Who, assim como de várias outras séries, é feita em blocos. É verdade. Então, muito provavelmente, ele já tinha o primeiro bloco. E o primeiro bloco costuma ser os primeiros episódios, que eles filmam e que vai sair também. Não necessariamente, às vezes é tudo misturado, né? Às vezes mistura, mas geralmente são os primeiros episódios, então ele já estava trabalhando nesses figurinos especificamente. A gente vai falar de figurino mais pra frente também. Então, provavelmente, o primeiro bloco já tá tudo fechado. Ah, sim. Não de gravação, mas assim, em relação à produção. Os roteiros, né? e figurinos, e provavelmente cenários e locações, sim. Porque a gente já tem várias informações dos primeiros episódios que estão sendo filmados por aí. Além disso, o próprio Tibnall confirmou logo no final da temporada, que foi em dezembro, de que ele já estava trabalhando. Ele falou assim, nós nunca paramos de trabalhar. Assim, é tipo carnaval, né? Acaba um carnaval, o pessoal já tá tipo trabalhando assim, no próximo. Vocês acham que a temporada acabou? Pra nós, a próxima já está em puro rodando. Já tá a todo vapor. A todo vapor. Então, assim, a gente sabe que o Tibnall começou a trabalhar nos roteiros da 12ª enquanto ainda estava rolando a 11ª. Será que é por isso que teve o roteiro tão zoado? Então, pois é. Veja, porque... eu não achei uma temporada horrorosa. Não. Mas poderia ter sido melhor, né? Então, e essa coisa da BBC ser tão... fazer as coisas de forma tão antecipada, às vezes acaba atrapalhando também. Porque nem saíram os reviews da temporada 11 e ele já tava fazendo da 12. Então, é complicado, porque, por exemplo, a gente teve muita essa crítica ao longo dos reviews da temporada. Isso. O Tibnall, ele trabalhou demais enquanto roteirista nessa temporada. E de menos enquanto showrunner, parece. Ele deveria ter delegado mais. Exatamente. Teve muito episódio que era tipo, de Chris Chibnall, ou co-escrito por Chris Chibnall. Isso. Tipo, malandro, teu trabalho não é mais escrever. Teu trabalho é escrever o começo e o fim da temporada. De resto, é tomar conta do trabalho dos outros. Ainda mais numa temporada de 10 episódios. Já diminuiu o tamanho da temporada. Então, assim, aí fica parecendo que ele não tem confiança na galera que ele escalou pra escrever os roteiros. Tomara que pra essa próxima ela tenha dado uma melhorada nisso, né, cara? Pois e outra crítica foi que ele pegou roteiristas que não estavam 100% acostumados com o universo de Doctor Who, o que fez com que ele tivesse que fazer mais intervenções do que se ele pegasse um roteirista já experiente. Eu acho que é a questão do equilíbrio, né? Ele é legal dar oportunidade pra quem tá começando, com certeza, super apoio isso. Mas aí equilibra, né, bicho? Dá um pouco, tipo, deixa isso ser, entre 1 milhão de aspas, o estágio de alguma galera, mas compensa colocando um povo que sabe escrever. Galera mais experiente. Sei lá, bota um... New Gamer! Bota um New Gamer. Que o New Gamer ele é ocupado com um monte de coisa, mas tipo, bota outros roteiristas. Ele tava fazendo Good Omens no ano passado, então, bota roteiristas que já tem mais hábito de escrever pra série. Tem vários. E mistura com a galera que tá começando agora. Um roteirista que nunca mais voltou foi o Sherman, que ele é maravilhoso. A gente tem Paul Cornell. Eu tava pensando justamente no Cornell. A gente tem até o Nicholas Briggs. Por que ele nunca fez um episódio na TV, sabe? Tipo, traz gente que tá muito acostumado com o universo. Porque facilita fácil. o trabalho
dele. Pois é tão fácil pegar gente que tá acostumado com o Doctor Who. Vai na Big Finish, pega qualquer um aí que escreve os áudios e tá afim de escrever uma história pra série? Duvido que ele falar, não, tô de boa. Né? Eu acho que, assim, é questão dele se encontrar enquanto showrunner. Dele perceber que ele não precisa escrever tudo. E saber escolher quem ele vai trazer como roteirista também, Sim, né? e já tem confirmação de roteirista pra próxima temporada. Já tem confirmação de roteirista. Tá. A gente tem 4 nomes. Legal. Né? Que, em tese, vão fazer aí roteiros da 12ª temporada. O primeiro deles é o Ed Heim, que ele fez It Takes You Away. Que é um episódio maneiro. Que é um episódio que bastante gente gostou. Outras pessoas não gostaram. É o do Solitrato. Do Sapo Solitrato Gracie. Nosso querido amigo Sr. Sapo. Qual era o nome que a gente dava pra ele? Agora eu tô pensando em Glenn, porque Glenn é o sapo do Chrono Trigger, mas eu tinha pensado em outro sapo na época. Enfim, é o Caco Sapo de Dr. Who. Isso, exatamente. Legal, um bom episódio, cara. Que é um bom episódio. Mas ele tem uma pegada de escrita meio ômega, assim, meio subjetivona, meio subjetivo. Eu gosto, eu acho maneiro. Mas eu gostei muito desse episódio. Sim, tem que ser legal pra caramba. Outro roteirista que vai voltar é o Vinay Patel, de Demons of the Punjab. Que é um dos melhores episódios da temporada. Pra mim, o melhor episódio da 11ª. É, um dos melhores mesmo. Tá no topo, assim. Assim, Rosa, excepcional. Demons of the Punjab e o do especial de Ano Novo. O Resolution, né? É a tríade ali que tá empatado no primeiro lugar. Muito bom. Muito bom os três. Mesmo. Pô, se tem o cara de Demons of the Punjab, maravilhoso, cara. Sim, então já tem a promessa de um bom episódio vindo por aí. Ele é muito bom. Nós temos aí mais 2 nomes desconhecidos em Doctor Who até agora. A primeira delas é a Victoria Azare Archer. Tá. E ela tem... Victoria Arqueiro. Ela tem apenas um crédito em Doctor Who, que é o jogo The Runaway, que é o jogo aí de realidade virtual, né? VR. Realidade virtual. Que tem a Jodie, né? A gente colocou aí esses dias no site. É complicado, porque a gente não tem ainda a história, né? A gente não sabe como é a história do The Runaway. Porque o jogo ainda não saiu. Provavelmente até lá a gente já vai ter. Então, já vai dar pra saber mais ou menos como é a pegada de escrita dela. E não só isso. Agora, com o jogo, ela já se familiarizou com o universo da série. Sim. Então, ela já tem aí os elementos-chave pra isso. Eu tô torcendo tanto que esse jogo seja bom, porque Doctor Who tem um histórico muito ruim de jogo. Pois essa é uma verdade. Ele uma tá série bonitinho, tão mas eu não sei se a jogabilidade tá bacana. Ele tá bonitinho, mas, por exemplo, tá bem bonitinho. Veja, eu não sou o cara que liga pra gráfico. Longe disso, eu adoro retro game, eu gosto de jogo com uma pegada de gráfico mais antigo, mas aí eu já teria ido pra uma outra mão, tipo pixel art. Eu não achei tão mal feito. Não é mal feito. Não é mal feito. Eu não tô metendo o Mario na parada sem sair, não. Muito pelo contrário. Eu tô torcendo pra que seja bom, porque assim, Doctor Who é uma série que tá aí beirando. Tá com 56 anos esse ano agora? Vai fazer 56. Tá beirando 56 anos e me diz um jogo bom, realmente bom de Doctor Who. A gente teve aquele lá de puzzlezinho. O mais legal foi o Legacy. E ele nem era essas coisas, ele era só um jogo genérico. Eu curtia ele era legal, mas ele era só um jogo genérico de Candy Crush. É um puzzle. Com uma skin de Doctor Who. Entendeu? A gente nunca teve um RPG decente de Doctor Who. Não. A gente nunca teve jogo de estratégia. Não. Até os jogos de aventura, a gente teve aqueles de Wii que era uma porcaria, cara, da época do Matt Smith, cara. Os jogos de Doctor Who são extremamente defasados, precisa melhorar, cara. Precisa melhorar. Sim. Tal qual as animações que eles fazem da série clássica também, né? Ah, sim. Que eles, né, precisava botar um estúdio aí melhorzinho aí pra fazer as coisas, né? Eu queria... Né, dona BBC? Eu queria um RPG tático de Doctor Who, cara. Ia Estilo Fire Emblem, Chroma Squad, algo assim, cara. Pois é, ia ser bem bacana. Enfim. E o outro roteirista que está confirmado nessa temporada é o Prasanna Puanara... Nossa! Calma, respira. É difícil. Lê Puanarajah. Puanarajah. Ele como é? Prasanna Puanarajah. O Puanarajah. Vou falar Puanarajah, mas pra falar com o primeiro. Ele tem trabalhos pequenos até agora, nada muito expressivo. Então a gente vê que também é um iniciante aí. Não sei se tem experiência com o Doctor Who e não tem tanta experiência como roteirista também. Mas com o Doctor Who não tem nada que a gente tenha achado, né? Então eu acho que esse é um nome que o Chibnall também tá trazendo pra mostrar o trabalho deles, sabe? Sabe alguma coisa que ele já escreveu fora do Doctor Who? Não. Não. Ele é bem coisa novão pequena, mesmo? bem novinho mesmo. Okay. Tá começando agora. Entendi. E é legal do legal, Chibnall fazer isso. Então, mas aí tem que ter cuidado, entendeu? E aí tem que ter cuidado. Vai botar um cara muito cru ainda, e veja, quando eu falo cru, não tô dizendo que ele é ruim. Não. Bota um cara muito novato. Ainda, muito verde ainda na coisa. Isso.
compensa colocando um Paul Cornell, que é um cara aí, um monstro já... Já é um monstro sagrado já de Doctor Who. Exatamente. Inclusive, seria até... Eu acho, né, agora é achismo meu, enriquecedor você colocar esses caras experientes pra ir orientando os caras mais novos. Sabe como ia ser legal? Tipo, quase uma masterclass, sabe? Beleza, ele quer colocar um Ponarajá, que é um cara aparentemente novo no ramo, pra escrever. Mas ele não quer também botar um cara experientão sozinho. Bota pra coescrever. Tipo, sabe o que ele fez na temporada passada? Ele podia fazer um time de roteiristas experientes em Doctor Who. Falar assim, Cornell, você vai coescrever com o Ponarajá. Ia ficar interessante essa Sherman, mistura. você vai escrever com a Vitória Arqueiro. Entendeu? Eu acho que é bacana. Eu acho que é uma ideia que... Se eu fosse showrunner, eu faria isso. Duvido que esses roteiristas novos iam achar isso ruim. De forma nenhuma. Eu acho que eles estão lá pra aprender também. Pra pegar prática na coisa mesmo, né? Então, querendo ou não, eu acho que assim, o trabalho de showrunner é fazer isso também. Sabe? É conectar essas pessoas que podem vir a trabalhar juntas e resultar numa coisa boa. Tanto pra eles, como pro público. Porque eles não podem esquecer do público também. Não, e né? a gente tem muita... Assim, não em Doctor Who, mas tipo, na cultura pop em geral, a gente tem aí collaborations que deram coisas excelentes. Por exemplo, a gente tem coisa que é do Neil Gaiman com Terry Pratchett. Que inclusive o Good Omens. Que é uma coisa escrita a quatro mãos e era muito bom. E deu certo. Né? Então eu acho que, né? Chibnall, vamos promover esse encontro aí de mentes brilhantes. Escute a nossa dica, vale a pena. É verdade. Agora vamos aí, nomes de direção, né? Sim, temos 2 diretores já confirmados aí nessa temporada. Wes Anderson e Quentin Tarantino. I wish, motherfucker! Só que não. Não vai ser, infelizmente. Imagina o Tarantino dirigindo. Imagina uma temporada. Ele vai dirigir o Star Trek, ou sei lá, não sei. O Tarantino? Tava esse papo aí. Não sei disso não, Não cara. sei disso não. Cara, isso tem cara de coisas malucas que rolam na internet. Não, mas imagina um episódio dirigido pelo Wes Anderson. Um episódio mega simétrico, né? Que, tipo, a tarde sempre fica no meio exato da tela. É aquele clima meio depressivo, a musiquinha do Danny Elfman, assim, um negócio... Depressivo slash engraçado. Não é o Danny Elfman, é o Mark Mothersbaugh. Mark Mothersbaugh. Nossa, ia ser diferente. Ia no ser maneiro, mínimo diferente. Mas a gente tem aí 2 nomes. O primeiro nome que surgiu é o Jamie Stone, que ele vai dirigir os episódios 1 e 5, que fazem parte do primeiro bloco. Sim. A gente descobriu isso por conta que a gente sabe que ele vai conta dirigir do primeiro bloco. Então é dois. ou um ou outro. E esse cara fez 2 trabalhos bem pequenos pra Doctor Who. Nenhum deles foi um episódio completo, né? Grande, inteiro, né? Longa-metragem. O primeiro é o The Last Day, que é aquele mini que se passa em Gallifrey. É um tema de Gallifrey? Não. Você acabou de inventar? Porque pra mim Gallifrey é ouro quando aparece em Doctor Who ultimamente. É ouro mesmo, inclusive né? nas alegorias é nas bem ouro alegorias do carnaval de Arcádia? Quando teve Carna Arcádia, né? Arcádia Folia. Nossa, eu quero... Arcádia Folia 2019. Eu quero muito ir nesse. Arcádia Folia 2020 eu vai ter... vou vestida de Nossa Senhora de Gallifrey nesse. Ela é a musa ali, a porta-bandeira. Ela é a passista do Carna Arcádia. Enfim, qual é o nome do rapaz mesmo? Jamie Stone. O Jamie, cara. Esse cara, eu não conheci ele por nome, não, até a gente pesquisar sobre isso. Mas a parada aí, pra você ver que até agora eu esqueci porque eu sou meio ruim com o nome. Mas o ponto é, a gente teve esse minisódio ali na época do especial de 50 anos, curtinho, é bem curto, é menininho mesmo. E é maravilhoso. Que é um dos soldados ali de Arcádia, né, que é uma das cidades grandes de a segunda maior cidade. E aí porque tem ele na iminência da guerra começar. E é muito maneiro, cara. É muito legal. É muito legal, cara. É muito de bacana. todos os mini, eu gostei mais. Eu também, eu gostei bastante desse mini. E ele também fez um outro mini, porém, que não leva créditos, que é o Clara and the TARDIS, que é aqueles minisodinhos da época ainda dela com o Matt Smith. Esse não é um que ela conversa com a TARDIS, que ela fala, você não gosta de mim? Esse? Rola esse papinho aí dela com a TARDIS. É engraçado, esses minisódios são bem legais. São bem legais. No geral, né? A gente tem aquele que tem uma TARDIS da outra, tem uma M com a outra M. É muito legal, né? Eu adoro minisódio. Falou que é minisódio, tô dentro. Um dos episódios, entre as mais legais do Moffat é o Time Crash, né? Que é um minisódio. Pois é. E o próprio Chibnall também fez os 5 minisódios dos Ponds.
que se passa antes da temporada 7A. Ah, sim. E tem também aquele da carta do Papai William. Do PS também. O PS, que não existiu. Eu adoro o Minisode, gente. Falou que é Minisode, tô dentro. Gosto bastante. É verdade, é verdade. E aí nós também temos um segundo nome na direção, que são dos episódios 3 e 4, que é o Lee Haven Jones. Ele faz bastante série na BBC. Tá. E um dos trabalhos aí que vai sobressair pra nós... Sim. É que ele dirigiu vários episódios de Wizards vs. Aliens, que é do Russell T. Davies, né? Que é bem pra criança, né? Que é bem pra criança. Na pegada Sarah Jane. Isso. Ele também fez Casualty, entre outras séries. Então, Casualty? assim... BBC também? É da BBC também. Então, assim, ele já... Mas é série? É uma série. É uma tipo procedural? É uma série adulta. Não, eu tô perguntando porque... Acho que é policial. Então, eu tô perguntando porque se ele fez Eu não sei direito, eu sei que Casualty é um nome grande, então ele já teve trabalho grande. Não, eu tô perguntando mais assim, porque se ele já dirigiu Wizard vs. Aliens, que é uma coisa voltada para um público infantil, e dirigir uma coisa voltada para o público adulto, significa que ele é um cara minimamente ali versátil. Ele faz várias coisas, né? O que é bom. E tá acostumado com sci-fi, né? Que é também... E com o público e com mais Davis, que já escreveu pra Doctor Who. Exato. Então você vê que é um cara que já tem experiência aí na direção e é sempre bacana ter um nome forte na direção, né? Vamos lá. Outras informações que nós temos, tem várias só uma pergunta ainda. só. Esses que você falou de direção, todos pro primeiro bloco. Primeiro bloco. Tá. A gente só tem informação de primeiro bloco por enquanto. Provavelmente é o que já foi feito. Que é o que tá sendo feito agora, né? Sim. Os próximos episódios eu acho que ainda vão pros próximos meses. Tá. A gente sempre tem os informações na internet e conseguiram encontrar um currículo de uma atriz e que ela está lá, né, dizendo que no currículo dela ela vai fazer Doctor Who. Olha aí. Olha aí. É nessas aí que a pessoa perde o trabalho. A gente teve o caso do Asa Butterfield, Butterfly, Butterworth, sei lá. Não, mas é porque tinha contrato. Porque ele chegou e falou, ô, povo amigo, eu vou ser Homem-Aranha. Aí amava o Creu nele, tirou e passou. Vai nada, viado. E passou pro menino lá, pro menino bonzinho que tá fazendo agora. Tom Holland. Que também é inglês, inclusive. Nessa de ficar aí cantando Vitória antes da hora, você pode perder emprego, filha. Cuidado. Não, mas ela não cantou Vitória. Ela botou no portfóliozinho dela. Vem com o time não saber. Não, o time tá babando fogo agora. Não, o próprio James Stone, na verdade, a grande maioria das informações que nós obtemos é por causa desses currículos que eles atualizam ou a agência atualiza e a gente fica sabendo. Olha aí. E aí, essa atriz que se chama Molly Harris é uma atriz uber desconhecida. Sabe aquelas atrizes que só aparecem em um episódio? A maioria que aparece no Doctor Who. Sabe esses atores britânicos que estão começando? Ela é bem novinha, ela é bem, assim, adolescente jovem adulta. Isso. Ela regula com a idade de Class. E ela vai viver uma personagem que se chama Suki Chang. E ela tá no primeiro bloco, isso quer dizer que é o episódio 1 ou o episódio 5, a gente ainda não sabe ao certo. Chang. E, assim, é isso. Isso é tudo que sabemos sobre ela. Que teremos uma personagem asiática no episódio 1 ou no episódio 5, que é o primeiro bloco de produção. Entendi. Sério, é só isso que a gente tem sobre ela. Ok. E não tem nenhuma informação maior sobre a qual é o personagem. Não, né? não temos por enquanto. Olha aí, que pena. A gente não tem nenhum asiático viajando na tarde, isso é um bom tempo. Pois né, O último que a gente teve, eu acho, grande foi ali o menino do filme, né? Nossa, faz muito tempo mesmo, né? Faz muito tempo mesmo. Pois é. Muito bem. Temos aí a confirmação também de que as filmagens começaram no dia 23 de janeiro na África do Sul, de novo. Então eles já filmaram lá já na temporada. Queimou uma grana. Já. Provavelmente o último bloco de gravação vai ser todo em Cardiff, né? Porque o dinheiro acabou. É por isso que o Battle of Colossus foi daquele aquela jeito. merda, né? Deixar pra lá. É que nem o efeito Celestial Toymaker, né? Que verdade. eles fizeram The Ark. Gastaram bilhões. Que nem... Gastou o dinheiro do contribuinte todo. Pois é. Aí depois falaram assim, então, esse episódio aqui não vai ter muito. Esse aqui a gente vai ter que gravar na sala. Não vai dar não, viu? Esquece. Meu Deus. Enfim, eles foram pra África do Sul, eles estão filmando lá desde a temporada passada, então provavelmente eles usam equipes locais também. Sim, eles levam que é gente, bacana. mas usam gente de lá. Lembrando aí que a temporada passada ela não foi filmada toda na África do Sul, não, tá? Não. Foi um episódio ou outro. Um episódio ou outro. Mas é bacana isso, realmente, o que você falou, nunca tinha me atentado. Quando a BBC vai pra um lugar para fazer alguma coisa, ela não leva todo mundo, ela também gera um certo número de empregos ali lá no local. enquanto tá trabalhando, o que é bacana. O que é muito bacana. Essas filmagens terminaram em 7 de fevereiro, então eles passaram tipo 2 semanas na África do Sul. Provavelmente filmando aí, né, o primeiro bloco da 12ª temporada. Então, peraí, o primeiro bloco só vai ter 2 episódios, é isso?
Os blocos são de 2 em 2? É assim? Não, porque a gente tem confirmação do 1 ou do 5, né? O primeiro bloco é o 1 e 5. Eu não sei se o segundo mantém bloco... de 2 em 2, entendi. Eu não sei se mantém de 2 em 2, não. A gente não sabe nem quantos episódios vão ter na temporada. O que é um problema. Então, o que é um problema. Tem rumores aí, não vou me antecipar, não, mas tem rumores dizendo que não são 10. Mas é rumor, Sim. Fiquem tranquilos. Calma, vamos falar do que a gente sabe primeiro. Eu aposto em 10 mesmo, mas não tem confirmação. Vamos falar do primeiro do que é certeza, o que é verdade, o que já tem confirmação, e depois a gente entra nas especulações. Exatamente. Em fevereiro e em março, eles foram pra Cardiff pra filmar, né? Ali nos estúdios mesmo da BBC. O que é bacana porque... E em locação em Cardiff também. Então, porque a gente tava tendo filmagens em Sheffield também. Isso. Então é legal ver que Cardiff não saiu da jogada. Isso é bom lembrar, porque a galera ficou muito massificada. Isso, agora tudo é em Sheffield. Mas não, Cardiff ainda existe. Legal você ter falado de Sheffield. Por quê? Porque a gente sabe que Sheffield é a cidade ali onde eles moram, né? Onde mora a Yas, onde mora o Ryan. Dentro da série Doctor Who. Sim. E de fato eles filmaram em Sheffield na temporada passada. Sim, e mas não tudo. Não tudo, lógico. É impossível. Gente, é uma série de 10 episódios. Vocês não vão filmar tudo no mesmo lugar. É impossível, né? Não, até daria, mas é difícil. Na série clássica sim, mas hoje em dia é mais difícil. É mais comum eles usarem várias locações. E a gente sabe que dentro dessas filmagens que rolaram em Cardiff entre fevereiro e março, eles utilizaram Cardiff como se fosse Sheffield. Ah, sim. Era uma Sheffield falsa, entre aspas, né? Quer dizer, eles usam Cardiff pra dizer que é Londres também. Sim. Então, assim, na África do Sul foi usado para os Estados Unidos. Isso. Né? A África do Sul foi onde eles rosa, né? Isso, exatamente. Então, na realidade, eles não foram pra Sheffield, talvez eles vão, talvez eles não vão. Talvez a BBC falou, não, filma aqui em Cardiff. Já tá aqui mesmo? Já tá aqui mesmo, então vamos filmar aqui. Sim. E em abril, ou seja, este mês, há pouco tempo, eles foram filmar em Tenerife, na Espanha. Já rolou produção em Tenerife também, na época do Capaldi. Sim, sim. Então é um local que a BBC usa pra Doctor Who com frequência. Se a gente for puxar aí a Espanha, o histórico da Espanha na série, né? Não Tenerife exatamente, mas a gente tem ele na série clássica no arco do The Two Doctors. Maravilhoso. Sexto Foi doutor e filmado segundo na doutor. Espanha É filmado na também. Espanha e se passa a parte da Espanha, o que é muito bacana. Tem é muito bacana. Dona Aranha. Dona Aranha! Que subiu pela parede. Muito bem, pois fazer o quê? E nessas filmagens em Tenerife, nós temos a informação que os atores, não os principais, outros atores. Coadjuvantes, enfim, convidados. Elenco de apoio. Estavam usando perucas nas cores verde, rosa e amarelo. Cara, pra despistar ou é do plot? Não sabemos. Mas pode. Caraca. Mas isso aí é doideira, hein? Olha lá. Porque a gente sabe que o Tibno é meio noiado em... Ele é bem noiado. Mas daí, de ser noiado, a mandar os atores usarem, tipo, props fora de gravação pra despistar é meio doido. Não sabemos. Eu acho que deve ser da própria filmagem. Ele mandava script criptografado, ele era meio doido. Mandava script errado pros atores pra depois, no dia da filmagem, esse aqui, viu? Caraca, que doido. Era nesse nível. Mas então, eu aposto mais em ser da série, ser a ver com o plot do episódio. Acredito que e eu vou além. Talvez ET. Né? Sim, alienígenas. Bota um cabelo diferente, pronto, ET. Exatamente. Muito bem. Sobre as filmagens que rolaram em fevereiro e março em Cardiff, a gente tem mais informações. Porque, né, sempre tem umas... É a liga da galerinha, das senhoras que vai passando vai pegar legume na feira. E aí, olha, estão filmando aqui. Aí tira a foto do celular. Isso. Ou dos fãs que dormem na rua pra tirar foto também. Tem bastante fã dormindo ali em volta, ou que mora ali. Cara, nada que o Tib não fizer pra meter segurança nas filmagens vai parar as velhinhas passando o cachorro. Não tem jeito. E aí aqui começa a ficar legal. Porque... Já tava legal, hein? Já tava bem legal, mas agora vai ficar mais legal porque a gente tem, de fato, fotos dos atores nas filmagens. Relaxem que ainda não apareceu o K9 fake que apareceu na temporada. Não teve, mas teve coisa fake aí no meio. Não, sempre tem. Sempre chega algum fã, pega um prop de cabeça de Cyberman, joga no meio e fala, olha, vai ter Cyberman. Olha, vai ter Cyberman. Mentira, não teve porra nenhuma. Teve nem Dalek nessa porra. Só teve no especial de fim de ano. Pois é. Muito bem, nós temos aí... fotos das filmagens que rolaram em Cardiff e várias delas, em mais de um local diferente, nós temos a Yas, o Ryan e o Graham, né, que são os atores aí, a Mandy e o Bradley Walsh, e o Tosin.
usando smoking ou roupa de festa, né? Roupa de gala. Roupa de gala. A Yas não tava com gravatinha, mas ela tava bem chique. Mas tava de smoking. Tudo de preto, smoking, menos a gravatinha. Tudo e os bem. Dois de gravatinha. Olha aí. Então, é como se eles estivessem numa premiação ou algo assim. Ou sendo James Bond. Não, mentira. Ou... Não, premiação. Ou algo de James Bond. Não, sei. Premiação. Tem cara de Oscar, sei lá. Sei lá. Alguma festa de gala. Maneiro. E o Ryan ele tá desesperado nessa cena porque ele fala pra Yas não mexer no celular. Tipo, cuidado, Yas, com o celular. E ele tira o celular da mão dela e joga no chão. Tá. Então, essa cena foi vista sendo gravada. Então tem algo no celular da Yas. Tá. Nesta cena... que lembrando que isso uma ameaça, sei lá. Isso fora de contexto pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, mas a cena era essa. Essa é uma das primeiras cenas que a gente viu aí sendo bisbilhotada pelos outros. E eles aparecem numa outra locação, no mesmo dia, também vestindo essas roupas. Então eles estão filmando partes dessa mesmo cena. Episódio nesse mesmo dia. Olha aí. Um outro dia, uma outra ocasião, durante o dia, inclusive também mais à noite, nós tivemos uma filmagem em Swansea, no país de Gales. Swansea. Que não é em Cardiff, mas é próximo. Mas é Gales. Num prédio que se chama Guildhall, que é um prédio, inclusive, assim, do governo e tudo mais. É uma construção arquitetônica muito bonita, clássica. É como se fosse um museu. É como se fosse um teatro municipal, vai. Uma parada bem dentro antiga. Deste museu, é como se fosse uma pinacoteca, museu nacional. Eu tenho um exemplo aí de um prédio muito antigo, mas qualquer estrutura muito antiga, muito bonita. E lá dentro tem fotos de produção com a Tardes, aparece a Tardes lá e toda a equipe montando em voltinha, blá, 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 blá. E um dos detalhes, né, que a galera tá confabulando, é que ela tá com a janelinha meio aberta, assim, né, então, de ladinho. Isso é muito legal, porque tem tempo que a gente não vê a Tarde de janelinha aberta. Janelinha aberta. E aí, tá todo mundo perguntando, mas isso vai aparecer no filmagem ou eles só fizeram ali durante... Pra ventilar. Sei lá. Não dá pra saber, mas eu ia adorar a Tarde com a janelinha na série clássica tinha uma parada que abertinha. Nunca mais apareceu, que era a Tarde ter uma passagem por cima. Também, tipo, olha aí. O teto abria pra você poder sair, sabe? Isso é bacana também, né? O Capaldi apareceu já sentado em cima da Tarde. Não, mas a gente não sabe como ele saiu. Eu não sei como ele subiu, a escadinha. Agora eu não lembro se era a série clássica ou ele algum quadrinho. Ele botou um banquinho, uma escadinha ele ali. Ele pode ter flutuando e sentou em cima. Sei lá. Ou foi a escada, talvez. Um banquinho, ele pegou o banquinho da cozinha e botou... Ele pegou um banquinho. Ele deve ter um banquinho lá, as cadeiras que o primeiro doutor usava lá. Ele sentou no chão, aí ele remotamente fez a Tarde materializar embaixo dele. Isso, provavelmente foi isso. Além disso, dentro desse mesmo museu, nós temos uma placa, e aí que a coisa fica bem interessante. Isso é legal. Que é uma placa assim, tipo, que tem vários nomes, não sei o que lá. E nessa placa está escrito o seguinte, tem um logotipo e as letras M-I-V-I. Que também dá pra ser MI6. E, além disso, embaixo desse logotipo tava escrito Secret Intelligence Service. Então, tem cara de que é MI6 mesmo. Pois é, porque a gente... Esse nome nunca apareceu. Só que é estranho, porque o MI6 é M-I algarismo 6. E aqui nesse é MI-VI. Talvez seja tipo o MI6 medieval, sabe? Pode ser. É o MI6 antigo. Ainda mais porque a gente tem ali é um prédio antigo, né? É um prédio bem antigo. Então a gente imagina que seja algo de época ou não sabemos. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Até porque esse prédio existe hoje em dia e tem atividade dentro dele. E a gente não consegue deixar de comparar com a Unity, né, cara? Então é isso que eu fico, que aí me pega. Então vamos lá, porque a Unity já foi citada. Isso a gente não tem confirmação. De novo, isso é achismo. Tudo especulação. Mas a placa não é especulação, ela está lá, e ela tá escrito MIVI, Serviço Secreto de Inteligência embaixo. Aí a gente tá especulando que pode ser o MI6 antigo. Só que é o que eu falo, pra quê? A não ser que o plot justifique Gira isso. em torno disso. Mas, tipo, pra que você vai me colocar uma outra organização de serviço... Eu vou falar, não é militar, tá? Mas eu tô falando militar pra facilitar. De outro serviço secreto /militar, qualquer outra coisa, de guarda. De espionagem. De espionagem, sei lá que seja. Se você tem a Unity, você pode botar a Unity.
Entendeu? Pra que você vai meter o MI6 na jogada, entendeu? Pois é, a Unity, vamos falar da Unity na era Tibno. A gente teve aí a citação da Unity, né? A doutora ligou pra Unity. Sim. E o que falaram pra ela? Então, minha querida. Privatizou o Brexit, Privatizaram a Unity. Fudeu. Basicamente assim. Brecheteiro já era. Já era a Unity. Será que além disso... Peraí, acabei de pensar numa coisa. Olha só. E se esse MI6... é tipo um cover name pra Unity. Pra Unity, pode ser também. Pode ser. Vou até além. A gente tem, né, claro, as maravilhosas Kate Stewart e Osgood. E Osgood de novo, porque são duas agora, lembra? São duas Osgood agora. E o lance é o seguinte, essas personagens apareceram pela primeira vez em The Power of Three, cujo roteiro é de quem? Chris Chibnall. É verdade. Então, assim, o Chibnall traz essas personagens pro universo da série. A Kate, ela é mais legal ainda. Isso. Porque aí foi na era Moffat, então a gente pode dizer que é uma criação em conjunto eles dois. Mas o Chibnall e o Moffat canonizaram a Kate. Porque a Kate, ela foi criada fora, nas coisas da Real Time. Então, assim, eles deram só... Que era non-canon, eles deram a martelada... não era non-canon, tava usando a cinza do canon. Era Grey Canon. E aí, eles deram a martelada e falaram, não... é dentro do cano agora, tudo aquilo aconteceu e tá valendo. Entendeu? Então, assim, a Kate Stewart tá lá, a Osgood tá lá, a Unity tá lá. A doutora lembra da Unity, tanto que ela ligou pra Unity. E se elas perderam o emprego na Unity e foram trabalhar nesse lugar novo? Não, ou... sei lá, tem tanta possibilidade, vai a teoria que a gente falou na época que a gente revisou o episódio que teve isso. E se... é tipo a Rogue Unit. É um decoy, é tipo, não decoy, mas assim, a Unity realmente foi pro saco. Mas aí, tipo, a gente sabe que a Kate é a Kate, ela não vai deixar barato. Ela não vai ficar sem fazer nada. Ela se junta com as duas, com a Osgood e com a Zygood ali, e com todo mundo que sobrou da Unity, sei lá, o Benton, o Yates, a Joe, com o marido, sei lá, e faz tipo uma unit secreta, tipo Secret Avengers, saca? Isso ia ser incrível. A Rogue Unit. E aí eles escrevem esse... Chibnall, quero na minha mesa. E aí eles usam esse nome, esse MIVI, pra ser uma alusão ao MI6 e ser um cover name pra essa nova unit. Isso ia ser maneiro. Eu gostei já. Isso ia ser maneiro. Se não for isso, nem quero, mas tô brincando. Não, pode ser outra coisa, mas isso seria bem legal. Mas são as nossas teorias aqui em relação a isso, né? E talvez essa Secret Intelligence Service, ou a nova Unity, ou seja lá o que for, o MI6, tenha um novo integrante. Porque tivemos uma pessoa no set nesse dia. Quem? É verdade. Ninguém mais, ninguém menos Stephen Stephen fucking Fry. Stephen Frito. Que é ninguém menos que Stephen Fry. Gente, sério, Stephen Fry que é o Stephen Fry. Gente, é o Stephen Fry. O Stephen Fry tem uma passagem em Doctor Who, né? Sim. Ele fez ali aquele Death's Come to Time. Isso. Que foi uma animação que a BBC fez na época, a gente tava ainda no hiatão gigante e tal, dos 16 anos. E essa história, ela é non-canon, porque ao fim desse arquinho ali de animação, o sétimo doutor morre. Então a gente sabe que isso não pode ser canon, porque a gente sabe que o sétimo morreu. Porque não tem como, exatamente. Mas o Stephen Fry tá nessa história. E além disso, o Stephen Fry aí já é um nome que vem rondando o Doctor Who há algum tempo. Eu tive pessoa que sempre quis fazer mais alguma coisa e nunca fez, né? Pois é, na realidade, o Fry, ele chegou a trabalhar em um roteiro de Doctor Who na época do Davis, que ia entrar na segunda temporada da série. É engraçado que a gente tá falando justamente da segunda temporada nos reviews da Moderna, né? É verdade. E o lance é o seguinte, a gente já falou isso durante os reviews. O Davis teve um problema em acomodar os episódios dentro da temporada. É verdade. Mudaram o episódio de lugar. A ordem foi pro caralho. A ordem foi pro caralho. E o lance é que, no fim das contas, o roteiro do Stephen Fry ficou de fora. Coitado. Aí ele falou assim, faz pra terceira temporada. Caralho, ficando pra trás. colocam Fear Her. Não, o episódio dele foi substituído por Fear Her. Você tá zoando. Não, seria o slot do Fear Her. Originalmente. Parei. Não, eu não quero mais. Eu não quero mais. Não quero revisar a segunda temporada depois dessa. A gente vai ter que revisar Fear Her daqui a pouco, cara. Tá chegando já o próximo, não, inclusive. Pelo amor de Deus, podia ser um roteiro do Stephen Fry, mas foi Fear Her. Fazer o quê? Tem gente que gosta de Fear Her, não podemos ficar falando mal do episódio. Mas é verdade. E é isso, tipo, ele tava ali... A gente tem sabe do que era esse roteiro ou não? Não foi revelado qual era a ideia. Caramba. E aí é isso, tipo, então volta na terceira temporada. Nunca voltou, foi ficando, A gente liga. Deixa que eu deixo. Vamos marcar? Vamos marcar. Ficou no vamos marcar. Caralho, fizeram vamos marcar com o Stephen Fry, cara. Fizeram vamos marcar. O Davis fez isso. Vacilo, Davis. Vacilation. Porém, talvez Chibnall esteja aí
fazendo jus aí. Righting a wrong, né? Fazendo justiça ao Stephen Fry, né? Olha só, cara, que maneiro. Porque ele foi visto durante as gravações. Porém, ele podia estar só dando rolê, né? Então, o lance é o seguinte. Foi visitar, tem muito isso, né? Tava rolando gravação naquele dia? Tava. A gente sempre tem fãs que tiram fotos com o elenco. Tem a foto das mesmas pessoas, com o Fry e com a Jodie. Aham. Então, Tá. e ele tava em costume, ele tava usando um tweed dos anos 40. Ele não sei se ele usa roupas dos anos 40 na vida real. Não uso. Mas, assim, eu acho que... E se o time não mandou ele lá acho que só pra agora despistar vai. a galera? Caraca, isso, você imagina que loucura? Pagou a hora do Stephen Fry. Vai ficar um dia lá. Eu vou fazer alguma coisa? Não. Bota um tweet aí dos anos 40 e fica andando aí. Só tira fica foto aí. com a galera. Fica aí, não diz nada. Deixa a galera pirar. Isso seria muita filha da putagem, né, do Tiberon? Sacanagem. Pelo amor de Deus. Enfim, ele estava lá. Seria uma filha da putagem nível lá. Tirar vários minutos dos meus episódios toda semana, né, Tiberon? Então, eu nunca vou esquecer disso, cara. Game of Thrones tá dando 1h20 a cada episódio, Tiberon. Tá nada agora, essa semana foi menos. Não, essa semana foi menos, mas o próximo, a partir daqui é tudo verdade. 1h20. Nossa, vocês estão bom, meu Deus. Meu Deus, é tudo minifilme aqui. É. Ô, delícia! É. Então, assim, ele estava no mesmo local, a Jory também tava lá, os atores também Tweed, estavam lá, anos 40. a Tides também tava lá. MI6? É nóis. É tudo que sabemos das filmagens aí desse primeiro bloquinho aí da série. Tá. Além disso, falando em Jodie Whittaker, ela continua tirando foto com os seus, que ela é muito boazinha, maravilhosa. Sim. E ela... Porque eu não sei se vocês já viram fotos de filmagem, a gente sempre posta lá no site. Geralmente, o que acontece? Pra proteger a roupa... Eles usam um casacão por cima. Ou, seja pra proteger, seja até pra esconder, eles botam um casacão em cima do figurino. Na verdade, é mais por causa do frio, né? Porque isso e a às gente vezes vê... pra não sujar mesmo, isso pra a não gente cair vê... comida. Isso a gente vê muito em externa, né? Porque tem episódio que é gravado, né, lá no Reino Unido, a tendência é maior do frio, né? Sempre. É difícil estar um calor fudido. Isso. E aí, normalmente, assim, as roupas não são tão pesadas pro clima de lá, às vezes. Aí você vê que, às vezes, a Jory tá com aquela roupa levinha e tá um frio desgraçado de, sei lá, 1 grau. Acho que ela sofreu um Witchfinders, inclusive. Então, sofreu mesmo, porque sofreu tava frio naquela filmagem e ela teve que se molhar toda. Nossa senhora! E eles ficam com aquela roupa mega pesada pra compensar quando não estão gravando. Isso, e a Jory foi vista com esse casaco, só que esse casaco ele não vai até o chão. Ele cobre o torso, né? E aí, turns out que numa das fotos, aparece ela lá com a botinha dela, que a gente já conhece, porém ela está com um casaco mais comprido da cor preta. Não, mas não é o casaco todo, é só a barra, não é? É a barra do casaco que ela tá usando, que é preto. E aparentemente é mais comprido do que o que ela usa agora. ela tá usando hoje. Então... será que é só do episódio? Teorias, né? Pode ser a roupa do episódio. Que pode ser. Pode ser que ela só ali colocou um casaco preto neste episódio específico. Com a barra preta, não é ele todo. Ou ela trocou. Mas eu acho difícil ela ter trocado, porque... O Her Universe tá vendendo bastante daquele casaco dela pra cosplay, né? Peraí, você tá pensando na mão errada. Se eles têm um casaco a mais, aí é outro que é pra casaco. vender mais, né? É verdade. Porque você tem, da mesma forma que, sei lá, a gente tem o 8º Doutor tem a roupa do filme e a roupa do minisódio. O Matt Smith também teve duas roupas. Exato. A pessoa pode olhar, por exemplo, o meu cosplay mesmo do 7º Doutor. Eu faço o cosplay do 7º Doutor na primeira temporada dele, com o paletó bege. Isso. Mas tem ainda o paletó marrom, tem a do filme. E tem gente que escolhe, não, quero fazer o cosplay dessa temporada. O Tom Baker também teve várias roupas, o Pertwee também teve vários figurinos. O monte, eu quero fazer cosplay do 3º com um casaco de veludo vinho, que é o que eu tenho. Aí tem o verde. Tem o verde, tem o azul. Isso. Tem com a capa, sem a capa. Então, assim, você introduzir uma variante pra roupa dela aí que é bom pra mais vender. um produto. Mais um item pra ser vendido. Exato. Né? E inclusive esse casaco aí da 11ª temporada dela vendeu que nem água, porque vira e mexe tá esgotado no site, socorro! Inclusive todas as vezes que alguém aqui em casa que quer comprar? P quer comprar, não consegue. Não porque consegue. o P vai embora muito rápido, cara. O S, no caso. Ou seja, tá vendendo. Tá vendendo. Então não é impossível. 2 pessoas que já foram lá pra fora tentaram comprar e nenhuma das duas conseguiu pra você. Eu vou até além, gente. A gente tem um ano de ato. Eles têm que vender mais produto vender bonequinho, vender roupa. Então, existe sim
a possibilidade da Jory estar usando um casaco novo na próxima temporada. Nem que seja em parte dela, mas, ou assim, em só um episódio. Ou nem que seja em parte dela, ou talvez só um episódio, como às vezes o Doutor troca de roupa em episódio histórico. Sim. Pode Sim. ser qualquer uma dessas será coisas. que é de novo, um writing wrong? Tipo, será que eles estão corrigindo uma coisa que geral reclamou na última temporada? Pois a gente falou bastante disso aqui, né, no podcast, e várias pessoas apontaram que na 11ª temporada a Doutora e os Companions não se vestiram com as roupas da época várias vezes, em vários episódios que eles tiveram essa oportunidade. Então talvez o time não esteja aí introduzindo isso. Sabe o que ia ser maneiro? A gente teve aí um ensaio saindo uns meses atrás da Jory, que era pra uma revista, sei lá. E era ela com uma jaqueta de couro preta, meio Eccleston, né? Não é Eccleston. Parecia uma coisa meio rockabilly, porque não era... O do Eccleston é bem uma jaqueta, né? É um paletó de couro, ele tem corte de paletó. Esse dela não, era uma jaqueta mesmo, tipo de motoqueiro. Tá linda na foto, maravilhosa. E quando eu vi, fiquei pensando, cara, como eu queria um episódio, sei lá, anos 50, total rockabilly, na pegada visual... Mais ou menos. Próxima... do episódio lá que eu não gosto, o Idiot's Lantern. Aquele episódio maravilhoso do Idiot's Lantern. Imagina, a gente tem... Ou como aquele vilão ruim do Rosa se vestiu, Crasco, né? Sim. Que ele tinha uma roupa rockabilly. Isso. Imagina um episódio onde a Jory tem que se vestir rockabilly e ela tá com aquela jaqueta. Eu ia querer demais, que ela tava muito bonita, cara. Gosto e quero na minha mesa. Ela tava muito legal. Sim, bem legal mesmo. E é isso, gente. A única coisa que deu pra ver aí da roupa dela foi a barra do casaco preto aí. E a galera tá teorizando em cima disso. E a gente tá teorizando em cima disso? Sim. Sim. How about yes? E aí com isso, acho que fecha o que a gente tem de confirmado que já foi visto, pelo menos. Já foi visto, ou fotos, ou vídeos, ou qualquer indício de filmagem. Lembrando que até essas confirmações, elas são meio nebulosas. Por exemplo, a gente falou, sempre o Stephen Fry foi visto. Sim, é confirmado que ele estava no set. Agora, ele tava fazendo alguma coisa lá? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Exato. Às vezes tava filmando um negócio em outro lugar perto e pronto, pegou ali. Exato. Nunca se sabe. Mas rumores do Stephen Fry em Doctor Who sempre existem. Sim. Sempre tem uma galera que tá cotada pra aparecer. Tem a galera cotada. Sim. Agora a gente entra na área nebulosa, bem nebulosa. Nebulosa M16. Assim, aquela área de rumores a la The Mirror. Pode crer. E The Sun, que são dois jornais que... assim, o The Mirror e The Sun, digamos que o Meia Hora, que é um panteão, é uma coisa maravilhosa que a gente tem do jornalismo brasileiro. É um legado do jornalismo brasileiro, ele é mais confiável do que o The Sun e o The Mirror juntos. Até porque ele fala a verdade. Exato. O The Sun e o The Mirror são confundidos, são conhecidos aí por falar merda. Porém, vez ou outra... Tem uma verdadezinha no meio dessa bosta toda. Raríssimo. Mas tem coisa aqui que você vai falar que nem ferrando. Não, nem ferrando. Mas já adianta, nem ferrando. Mas a gente precisa manter Dr. Who na mídia de algum jeito. E então vamos fabricar fatos. E assim, tanto o The Sun quanto o The Mirror, eles sabem que assim, pô, tá vendo, tá baixa. Beleza, mete um escândalo da família real ou mete alguma coisa de Doctor Who. Super. Uma exclusiva de Doctor Who. Isso vai fazer vender. Falando em família real, o neném da Becca ainda não nasceu, né? Cadê esse neném? Eu não sei, I don't keep track, cara. Meghan e Harry, pô! Olha aí, liga pro The Sun, pergunta. Eu quero saber. Se duvidar, já nasceu faz 3 meses, já a gente não sabe. Já tá dando ordem, já tá falando, andando. Tá falando e andando, falando 3 línguas já. Já tá caçando coelho lá com os cachorros da rainha, que nem sabe. Já tá tomando bronca da tia Kate também. Aquela Caralho, ela é má. Vai, segue aí. Vamos lá. Rumores. Vamos de um em um. Tá. E discutir um em um também. Vamos lá. Vai. Primeiro rumor. Sim. Dr. Who pode voltar para os sábados. Isso não é rumor. Isso é uma esperança. Exato. A gente não combinou. Thaís, particular meu, prefiro 1000 vezes aos sábados. Eu prefiro aos sábados. Sabe por quê? Mas tem gente que gosta aos domingos. Porque pra gente é melhor, porque é menos por causa corrido do podcast. Não, mas a real é que assim, é estranho pra mim não ser no sábado, porque Doctor Who é a coisa do sábado. Então, e não é só pra nós, é pro Reino Unido inteiro. Não só pro Reino Unido. Estados Unidos. A gente tem que lembrar... É pra Austrália. Exatamente. Vamos falar da Austrália. Aí que é o filho zoado do Reino Unido, né, cara? E que é do Commonwealth. Exatamente. Ele se ferrou, ela, no caso, se ferrou muito. Sim. Porque os episódios iam ao ar lá no meio da madrugada. Os australianos reclamaram
assim, em peso nas redes sociais. Eu lembro quando eles anunciaram. Com razão. E assim, todo episódio que saía, eles assim... estavam putos, porque imagina sair o episódio na madrugada de domingo pra segunda. Você chega segunda-feira no trabalho ou na escola Fudido. E todo mundo já tá tudo na internet e você não conseguiu ver. Ou você se fode pra conseguir ver e chega quebrado no outro dia, e se for menor de idade lascou, porque não vai conseguir fazer. Já era. Ou você tem que ficar longe da internet o dia inteiro e... Entendeu? E legal você ter falado dos menores de idade, porque a série... é destinada pra adolescentes. Uma série pra família, né? Mas, pô, eles sabem que tem público adolescente. O demográfico é alto. Pô, tem muito adolescente assistindo essa série. E tem um monte de adolescente na Austrália assistindo essa série. Entendeu? Então, assim, é complicado, cara. É bem complicado quando você mexe em horário e para Estados Unidos era... até aquelas, okay. né? Porque ele era até mais cedo, porque nos Estados Unidos era mais cedo. Mas, assim, domingo... não pegou, porque assim, é muito complicado você mudar uma série de dia, em especial numa fase em que já tá tendo tanta mudança. Pois é. Porque assim... ele quis mudar demais, né, cara? Não é um rebranding, tá? Não tô falando isso. Não é. Mas existem coisas que enfraquecem, entre aspas, a sua marca. Você fazer, tipo... qual é o hábito? Por exemplo, gente, qual é a rotina, qual é o hábito da BRCast? Ele sai terça e sexta. Se a gente começa a mudar e começa a soltar segunda e quarta... a gente vai ter uma queda de público, porque as pessoas estão esperando com terça e sexta. Agora a gente fala de Dr. Who, que é uma série que estreou em 63 e foi aos sábados em sua grande parte. E toda vez que não foi, deu problema. Exatamente, era isso que eu ia falar. Toda vez que a série muda saiu de do dia, sábado, sendo deu ir pro meio da semana, sendo ir pro domingo, deu merda. A audiência deu uma caída. Sempre. Há também de justificar que às vezes ela pode ter mudado de dia porque a audiência estava baixa naquela época. Mas não, quando mudou de dia, caiu mais ainda. Toda vez que eles mudam... a gente tem que lembrar também que essa maluquice de passar pra meio de semana e tal, isso foi na época de quem? Do desgraçado Michael Grade. Pois é. Que tava afim de matar a série. Isso foi nos anos 80 e deu problema também. Pois é. Deu problema também. Pelo menos não é durante a semana, pelo menos é no domingo. Não, se for durante a semana, foda. Mas se bem olha que, por exemplo, só. Game of Thrones a gente vê no domingo. Mas é porque é habitual ele ser ao domingo. Porque sempre foi ao domingo. Agora, olha só, a audiência foi de 8 milhões no primeiro episódio do Man Who Fell to Earth. Sim. E o Battle of Colossus... episódio ruim Colossus? 5 milhões. É. Eles perderam 3 milhões de audiência do começo da temporada até o final da temporada. É de se muito pensar. Preocupante pra BBC esses números. Porém, fazendo advogado do diabo aí que a gente faz desde os reviews da própria temporada, essa audiência ela é medida como? Audiência de TV britânica. Britânica no dia de exibição. Isso. Exato. Porém, essa contagem, eu sempre falo isso, ela não deve ser levada tanto em conta. Por quê? Estamos numa época, num cenário onde o Doctor Who é uma coisa global, um produto global. Ele não é mais feito pensando só no Reino Unido. Ele é global. E os meios de consumo, não só de Doctor Who, de qualquer série, ou jogo, ou tudo, passou a ser mais digital do que na TV. Por exemplo, quantas séries você, que tá ouvindo a gente, espera passar na TV pra ligar num canal e assistir? Pouquíssimas. A maioria você ou... tá bom que eu vou ficar lá no sofá esperando dar 10 horas da noite pra assistir série, né? Só no caso do Game of Thrones. Tirando o Game of Thrones, Mas mesmo assim, a gente não vê pela TV. Não, a gente vê pelo aplicativo. HBO Go. Exato. E essas contagens que a BBC faz, elas não consideram, elas não levam em conta nem a iPlayer, não levam em conta o BritBox, não levam em conta a audiência no resto do mundo. Então, assim, eu não me preocupo tanto com esse número de audiência, entendeu? Pois é, eu também não me preocupo com o número de audiência. Tem gente que tem medo, né? Vai ser cancelado porque a audiência tá baixa. Gente, é um dos fandoms mais fortes do mundo. Não, e outra. A gente tem também... número de fãs eles sabem que eles têm. E outra, a série, não seja inocente de achar que a série só se mantém de audiência. Ela se mantém de venda de 1 trilhão de produtos em volta. É lógico. Veja, eu não tô considerando audiodrama nessa porque os lucros da Big Finish são pra Big Finish. Mas, por exemplo... venda de roupa da Horror Universe, venda de screwdriver, venda de bonequinho, venda de lancheira. Ixi, lá fora tem um monte de coisa. Da lancheira ao lápis. A decoração de Natal. A decoração de festa. Entendeu? Tem tudo mesmo. E tudo isso gera lucro pra série. E quanto mais doutor e personagem novo, mais bonequinho. Porém, a gente também não pode fechar completamente os olhos e achar que 5 milhões de audiência de TV no dia é muito. Não é. Mas a gente tem aí a contrapartida de
ter nos outros lugares também. Porque tá mais pulverizado. Exato. Né? Bom, vamos lá para mais um rumorzinho. Ah, lembrando aí o primeiro rumor era esse. Era a esse série e que voltará ao saiu sábado. no The Mirror, tá? Segundo The Mirror, há grandes chances da próxima temporada de Doctor Who com Jodie Whittaker voltar a ser aos sábados e não aos domingos, como foi a primeira dela. É isso aí. Agora eu vou pegar os rumores assim, tipo, do mais provável ao mais improvável. Então vamos lá. Vai. Durante uma sessão de perguntas e respostas de Resolution, ou seja, em janeiro, foi perguntado pro Tibnall se monstros da série clássica voltariam, e ele disse... Veja, foi um fã que perguntou assim... Foi um fã. Amigão, e cadê meus Ice Warrior? Cadê meus Monoid? Cadê essa galera? Aí ele falou, cadê meu sensorito? Cadê meu sensorito? Cadê o Chumble? Cadê tudo? Cadê meus galifreanos? Cadê Zarb? Cadê esse povo? Aí ele falou, olha, quem sabe? Foi isso. Foi isso. Esse é o rumor. E aí, é claro que todo mundo já tá... Vai voltar, monstro da série clássica! Já voltou os Daleks. Dalek é da série clássica. Pronto. Thank you, next. No que ele falou, porra, já tô voltando o Dalek. Se reclamar, vou tirar ele de novo. Meu Deus! Não, ele não falou isso. Mas tá rolando aí essa resposta atravessada dele de quem sabe. E outro rumor derivado desse é que teremos Cyberman. Mas é rumor, porque já que ele já trouxe os Daleks, tá na hora de trazer. A lógica é sempre Dalek e Cyberman. Na verdade, a gente pode até puxar uma... Eu não sei se você chegou a listar em algum ponto, mas é bom falar agora. A gente consegue puxar um adendo desse próprio rumor, que é... O mestre tava rolando o papo dele voltar, porque em Cardiff, há uns dias atrás... meteram um monte de cartaz em... Do Vote Saxon em alguns posts. Tá. Aí a galera, meu Deus, o mestre vai voltar, vai ser o John Sim. Gente, posso imprimir uns cartazes desse e botar na Avenida Paulista, aí todo mundo fica, John Sim, vai ter episódio no Brasil. Vai ter episódio no Brasil. Entendeu? Né? Claro, é óbvio que isso não foi nenhuma... Quer dizer, óbvio não, né? Vai quem se surpreendido. Mas é muito, 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 muito difícil isso ser uma campanha de marketing jogada pra fazer voltar o mestre, em especial o John Sim, que acabou de aparecer. Pois é, gente. Vamos lá, vamos aos fatos. Factos. Vamos aos factos. A gente já teve Dalek. Toda vez, assim, Doctor Who, todo ano tem Dalek? Sim, todo ano tem Dalek. Não, todo ano tem um episódio de Dalek. E ele meio que cumpriu a promessa aí, que ele botou o Dalek aí no Resolution. Beleza. Então ele trouxe o primeiro grande vilão do Doutor para a Era Jodie. Ele pode estar sendo muito desgraçado e colocando assim, tipo, vai ter monstro série clássica na próxima temporada? Aí ele fala, quem sabe? E aí nesse episódio, a gente sabe que o Resolution já conta pra próxima. Aí pronto. Já tava teve. Aí, vocês não perceberam? Então vamos aí às tendências e aos fatos. Toda vez que tem Dalek, que vem depois? É o Cyberman. O Cyberman é o segundo maior vilão de Doctor Who. Sim. Isso assim... mas não é meu favorito. Dane-se, ele é o segundo maior vilão da história de Doctor Who. Lembrando que a própria Thaís não gosta muito de Cyberman. Eu nem sou tão chegada em Cyberman, depende da fase. Mas não me atrai tanto quanto os Daleks. Boa, verdade. Mas tá lá, sempre tem um episódio aí de Cyberman surgindo. Sim. Inclusive, Era Davis teve também esse caminho. A gente teve Dalek na primeira temporada e a gente teve Cyberman na segunda temporada. E depois o embate entre eles. Exato. Então assim, onde tem Dalek... vai vir Cyberman. Eventualmente. Vamos esperar que o Tibnall mantenha essa linha. E, geralmente, que é conhecido como o terceiro maior vilão da série, é o mestre. E a gente não teve mestre na Era Smith. Não teve. Mas a gente teve o mestre na Era Capaldi. E que história. Toda vez que eu puder falar bem, o Moffat trouxe o mestre. Não o mestre. Ele trouxe a Missy e depois ele trouxe a Missy com o mestre do John Sim. Que foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E com o Cyberman. Ele fez o amarradão. Que é bem legal. Então, assim, o Moffat trabalhou com Dalek, o Moffat trabalhou com Cyberman, e aí depois ele trouxe no final o mestre. Então, seguiu aí essa tendência que rola. A gente acabou de ter o mestre. A gente não teve... Faz uma temporada. Foi na 10ª. Faz uma temporada. Exato. Eu acho bastante improvável que o Tibnall o mestre, no caso, a gente tá falando do mestre homem, né? Que o último homem que a gente viu... Pode ser qualquer mestre, porque o último homem mestre que a Missy, tá? O último homem mestre que a gente viu foi na 10ª agora, que foi o John Sim reprisando o papel... nessa versão atualizada do mestre dele. Pois é. Antes a gente já tinha visto a Missy. Então, assim, tô contando Missy junto com o mestre, sim, tá? também. Porque, assim, eu acho muito improvável o Tibnall trazer um mestre agora, por 2 motivos. 1, ele não trouxe Cyberman. 2, a gente acabou de ter um mestre. Vou além. A gente acabou de ter o John Sim. Acho muito difícil ele trazer o mestre do John Sim.
Exatamente, porque a gente acabou de ter ele, Pois gente. Eu gostaria de ou ver um outro mestre, ou uma outra Missy. Não, ela pode ter um mestre compartilhado. O Capaldi teve. O Capaldi teve. O John Cena, a versão dele pro Capaldi era ligeiramente diferente. O Anlen também, né, ficou durante 5, 6 e 7. Exato. Né, 4, 5, 6 e 7. Porque ele roubou o corpo do Trema no 4. É verdade. Então, assim, a gente tem outros mestres aí. A gente tem o mestre do Dreyfus, que foi o primeiro mestre que entrou agora nas aventuras novas do Primeiro Doutor, que inclusive é o David Bradley que faz. Isso. O Primeiro Doutor, não o mestre. O mestre é o Dreyfus. Pelo amor de Deus. A gente tem aí nosso querido amigo Eric Roberts voltando a fazer o mestre dele na Big Finish. E a gente ainda tem o mestre do Alexander McQueen. Isso, que nunca apareceu na série de TV. Sim. Esses são os mestres fora da série de TV, né? Isso. Um é só do filme, os outros são dos áudios. Que agora o do filme foi pro áudio também. Isso. E a gente ainda tem o Beavers, que fez a série clássica. É verdade. E que faz um monte de coisa Big Finish e poderia voltar. Poderia. O mestre podrão, ia ser bacana. Também. Então nós temos possibilidade de mestres voltando. E também temos a possibilidade de vir um novo mestre pra Jodie. Isso se realmente rolar, porque, de novo, isso é o rumor que nasceu por causa da placa colocada na... Não, isso aí pra mim é um puta de um hoax. E talvez o time não traga ainda o mestre, mas a minha aposta é que ele traga antes o Cyberman. E se Deus quiser, uma versão nova, né? Porque até o Dalek dele foi uma versão nova, né? Que foi uma versão bem legal, eu gostei do novo Dalek. Sim, o Dalek bundudo, né? Então, mas eu vou te falar, seria legal um novo Cyberman. Eu faria um pouquinho diferente. Ao invés de um novo Cyberman, um Cyberman velho. Por que ele não pega um Cyberman, o cabeçudão dos anos 80? O Moffat trouxe o Dimondas de volta, né? Então, tudo é possível. Who knows? Tudo é possível. Ou porque ele não faz episódio só com o Cybercavalo. Também seria legal. A gente sabe que tem que trazer a melhor mesmo, versão viu? do Cyberman é o Cybercavalo. Cybercavalo. Traz o Cybercavalo. Vamos lá. Próximo rumor. Mas isso não é bem rumor, né? Na verdade, o Tibnon chegou a falar, mas é que a gente não sabe exatamente como vai acontecer. Que a Yasmin terá mais desenvolvimento em relação à sua carreira como policial. Isso não é um rumor, isso é esperança. Isso não é nem uma esperança, é pelo amor de Deus, Tibnon. É verdade. Por quê? Porque a gente sabe vergonha, né? que o desenvolvimento da Yas ficou negligenciado. A desejar, né? Por conta da história do Graham e do Ryan. É uma ótima história. Ela ficou completamente de lado, ela mal teve desenvolvimento. Isso. Então, assim, o Tibnon já falou que sim, teremos mais desenvolvimento da como policial em Sheffield. Tanto que a gente tava até falando dos quadrinhos, né? Que nos quadrinhos a 13 falou, você é policial, resolve aí. E na série a gente nunca viu isso. A gente precisa usar a skill dessa garota. Essa garota não é só uma garota, ela é uma policial. Porra! Usem as habilidades dessa garota. Usem as habilidades de todos eles, né? A gente teve a do Graham sendo usado, né? Isso. Tipo, tem que usar a Yasmin pra fazer outras coisas além disso, entendeu? Sim. E tem que desenvolver ela como personagem também. Sim. Porque é engraçado que a gente viu a família dela, a gente viu até a avó dela, e ainda assim a gente não tem essa sensação. A gente precisa da sensação de que ela não tá ali só pra tá. Só pra dizer que olha como a tarde é cheia. Ou pra dizer, olha como eu coloquei diversidade. A gente ama diversidade, mas a gente quer desenvolvimento de personagem. Sim. Por favor. Tá. E agora entramos... O derradeiro. Nós entramos aí em 2 rumores que, assim, nem fudendo. Mas tá na internet. Então a gente tem que comentar. Veja, não é nem fudendo. Tudo tem uma parcela de chance. Acho muito difícil, mas vamos lá. Na mão do Tibnon e na mão da conservadora do BBC, tudo é muito difícil. Rose Tyler voltando. Então, isso não é um rumor, isso é um tomara que não, né? Não precisa fazer isso, gente. Então, vamos aos factos. Não precisa. Os factos é que o produtor Matt Stravans, que é uma pessoa muito legal, inclusive, estava lá na Comic Con, deu várias entrevistas, disse que nós estamos em conversas para que Rose Tyler volte a Dr. Who, que a Billie Piper... Papinho de maluco. Falou pra causar. Dr. Who. Falou pra causar. E aí temos 2 fatos aí em volta desse rumor. O primeiro fato é que a Jodie falou lá na Comic Con que a Rose é a companion favorita dela. Não acho que ela deveria ter favoritos, né? Mas tudo bem. Todo mundo tem. Não, mas é que ela é a Jodie. Ela é uma doutora, né? Não sei se ela poderia sair por aí falando que ela tem favoritos. Pode. Tipo... O Capaldi tinha um doutor favorito. É verdade.
É verdade. Não, pode, isso aí pode. E outra questão que foi levantada pelos fãs quando saiu isso aqui é... mas a Billie Piper teve neném. E? Sim, já faz alguns meses. Gente, a Billie Piper, ela voltou pra Doctor Who, tá? Ela tá fazendo áudio da Big Finish. Ela tá fazendo áudio. Tipo assim, o fato dela ela teve neném há alguns meses, e vamos supor que ela só vai aparecer. Se aparecesse daqui a alguns meses, tá tudo bem. Não, e outra... Não há, assim... Tipo, o bebê não é um impedimento, é isso que eu tô querendo dizer. É isso que eu tô querendo dizer. A Rose, né, a Billie Piper, ela é o Coringa... É o lance que eu tava falando do The Sun e do The Mirror. Tá baixa a audiência, ninguém tá falando, esquema da família real, é o Doctor Who. Dentro de Doctor Who é sempre assim, tá precisando gerar buzz. Fala que a Rose vai voltar. É sempre isso. E, gente, não precisa. Eu sou muito partidário da gente ter companions voltando vez ou outra depois de um certo tempo. Com certeza. Com certeza. Se não tiver morrido, pode voltar. Exato. Até que se morrer, pode voltar. Porque a Bill tinha morrido e voltou. Viagem no tempo, né, gente? Agora o lance tem que largar a mão de ser sempre, não, vai voltar a Rose. Por exemplo, a gente teve a Rose em tese voltando no especial de 50 anos. Não era a Rose, não né? Era mas Rose, era a Billie Piper. Mas era a Billie Piper. Que Entendeu? já dá um gostinho pros fãs. Pra que você... Já quer voltar alguém, por que não volta... De novo, não precisa nem ser da série clássica. Não tô nem falando isso. Então por que você não volta, sei lá, o pai do Rory? Ou porque você não... ia gostar por que você não volta o Wilfred? Ou a Donna? Ou... Entendeu? Porque sempre tem que bater na tecla de, vai ser a Billie Piper. Gente, larga a mão. Entendeu? Ela teve o tempo dela... que foi esticadaço, porque ela saiu e ficou voltando. Eu gosto da Rose. Ela teve participação até na temporada da Dona, né? Eu gosto da Rose pra caramba, mas eu acho que menos, sabe? Então, a Rose é a minha companhia favorita e mesmo assim, eu não quero que ela fique voltando. Porque a história dela já tá fechada e acho que é um final maravilhoso que ela teve, entendeu? Não, é legal a gente ver coisas dela, como a gente tá vendo na BF agora. Entendeu? Que é tipo, o que tá acontecendo, aonde ela tá. Sem ela ficar meddling com o que o doutor tá fazendo hoje em dia. Lógico, gente. Isso aí não tem porquê. Agora, o que eu acho... se você quiser botar isso, eu deixo. A Ace pode voltar porque faz tempo que ela não volta, não é verdade? E ela tá fazendo um áudio lá com o pessoal de Class. Que já é um gancho pra ela tá aí nos dias de hoje, nas histórias. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? E ela tava na Guerra do Tempo também. Ela agora tava... que a gente viu pois junto com o Brax, inclusive. Então, o que eu digo da Rose? Eu gosto da história da Rose. Ela teve a época dela. Ela já voltou e ela tem Big Finish agora também. É problema ela voltar? Eu não acho que seja um grande problema se ela voltar pra um episódio, uma participação especial minúscula. Assim como eu adoraria, sei lá, que a Carol Anford tivesse voltado lá com o Capaldi. Então, mas você entende como é chato isso? Eles negligenciam fazer com uma, mas toda hora tá rolando um papo que a outra vai... Não tô dizendo a Rose em si, mas tipo... É sempre assim, vai voltar alguém que acabou de aparecer. E as pessoas que estão há muito tempo se aparecendo, aparecem. E outra coisa que acontece muito, e nem tá aqui nos rumores da 12ª temporada, mas uma coisa que sempre acontece, é que assim, os atores participam de várias Comic Cons. Ao redor do mundo inteiro. É Londres, é Canadá, é México. E vira e mexe, vem um jornalista... Não, é a pergunta padrão que o jornalista tem que fazer pro ator. Você voltaria pra Doctor Who? E o ator, 99% das vezes, vai falar, mas é claro que eu voltaria. Aí, até o Eccleston tá de boa com a série. Até o Eccleston já tá botando até foto no Instagram lá. Agora, não é? Agora, uma coisa é o ator falar, eu adoraria voltar. Outra coisa é, não sei quem falando vai voltar. Gente, é apenas e tão somente o ator falando, é lógico que eu voltaria, sem problema. Quer alguém que poderia voltar? Apesar de ter parecido bastante, mas que voltaria de boa, o John Barrowman. Não tava rolando papo que ele ia voltar? Todos eles falaram que iam voltar. Até a Catherine Tate, que não entende lufas de Doctor Who, já falou que se chamar ela vai. Então, assim, na verdade, quando o ator fala isso, é só ele não fechando uma porta. E não necessariamente que ele vai voltar. É porque o que engrossa esse caldo é o Straven ter falado que eles estão de conversa. Mas eu acho que isso foi mais... o buzz. Jogou pra zoar a galera. Até porque eles são instruídos a dar o misleading no público. Pelo próprio Tibnon. Pra desviar a atenção do que tá acontecendo de verdade. Não achem que em reunião o Tibnon chega e fala, gente, pode soltar uma ou outra informação falsa pra o pessoal ficar confuso. Deve rolar. E sempre tem. Sempre surge esses rumores e a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Você tem que ligar o filtro de ver o que faz sentido e o que é só uma maluquice pra gerar assunto, entendeu? E outra coisa, será que faz sentido a Rose voltar agora? É isso que a gente tem que pensar também, né? Então,
Eu vou falar que se rolasse, quando tivesse episódio eu não ia achar do caralho, eu ia. Mas eu falo, por exemplo... Entendeu? Mas é um problema. Não, eu falo, por exemplo, até em termos de plot, por exemplo. A gente tem a 13ª, ela tá na Era Tiburon, é uma coisa completamente diferente. Mas a gente teve na última temporada do Capaldi uma puta abertura, assim, uma abertura do tamanho do universo pra Carol Ann Ford voltar. E não voltou. Entendeu? Essa abertura, ou pro Ian, ou até pra River aparecer mais do que ali. Agora, tipo, a gente tem uma grande abertura e não acontece. Aqui a gente tem uma abertura até menor. A River é outra que eu não acho que tinha que voltar. Não, se amanhã depois apareceu... Já deu. Se amanhã depois aparecer o rumor que ela vai voltar, por mais que eu ia achar legal ver ela com a esposa agora... Eu ia achar bem legal mesmo. A River voltou por muitas vezes, por muito tempo. A série girou em torno dela por muito tempo. Por muito tempo. E ela entra na mesma ali contenda da Rose. Da própria Rose. A série girou em torno dela por muito tempo. Ela teve muita exposição. Da vez pro outro. Da vez pra outra pessoa. Com certeza. E aí nós temos aí o último rumor. Sim. De todos. É que esse não é rumor, isso é mais uma coisa que foi falada, né? Mas, e a galera começou a rumorizar a coisa. Por que Ou aconteceu? Seria romantizar a coisa? Acho que os dois. Ahá. Porque Mandip Gill, maravilhosa. Beijos, Mandip, adoro ela. Já dá like nas nossas coisas lá no Twitter. Ela é uma querida, uma gracinha. Nosso Yaya, nosso ioiô. Nosso Yaya, nosso ioiô. Ela diz... Porque a gente tem, né, gente? Aquele chip. É verdade, existe. Chamado Tasmin. Tasmin e Yasmin. Que é a 13 com a Yasmin. Sim. E é isso que o povo gosta, é isso que o povo quer. Eles querem ver a 13ª doutora ficando com a Yasmin. E esse chip existe na internet, não tem mais o que fazer. E aí a Mandip Gill foi lá e falou: eu andei vendo. Eu vi. Olha, ela falou, não era nada. Tipo, ela falou assim, quando a gente tava filmando, eu não senti que tinha nada entre elas. Mas, às vezes, durante uma amizade, o romance acontece. Não sei. Já dizia a sabedoria Quem sabe? de mamãe, ninguém namora inimigo. Exato. Às vezes namora. Mas namora dos caras, ninguém namora inimigo. É difícil, né? Mas ele é só meu amigo. Mas ninguém namora inimigo. Exatamente. Em situações normais. Então, assim, a Mandip, acho que ela deve ter achado engraçado. E improvável, porque segundo ela, na atuação dela, isso não estava no personagem. E também não estava no personagem da doutora fazer isso. Segundo ela. Mas ela falou, porque não, tudo é possível. Foi só isso que ela falou. Tudo é possível, até porque ela não controla nada, ela não é roteirista. Ela só atua, gente, ela na só série. Trabalha. Se ela chipa, ela não tem controle. Veja, a gente sabe que Dr. Who é uma série autoral que tem input dos atores, sim. Claro. Mas... Começando, inclusive, com a declaração do Capaldi, desde o começo, de que ele não ia ter romance nenhum com nenhuma companion. Isso ele deixou bem claro desde o começo. A única vez que aconteceu foi com a River e ela é mulher dele. Exato. E ela nem era companion mais naquele episódio. Nem era só uma personagem e tudo mais. Não. Então, e foi assim, uma personagem que apareceu num episódio, não era companion fixa. Isso, exatamente. Sim, o chip existe, ele é de conhecimento ali da produção. Sim. Não acho que eles poderiam fazer. Eu acho que se rolasse ia ser bacana. Só que aí envolve muitas coisas. Porque aí o pessoal, quem quiser falar mal, vai falar mal, falar que a série tá politicamente correta. Tem gente que já tá falando mal sem isso, né? Entendeu? Não acho também que a gente tem que deixar de fazer as coisas por causa de hater babaca. Por causa de hater, com certeza. Mas aí pode entrar também aquele lance, e eu não posso ser hipócrita de falar, eu vou querer que role porque... Não, vocês sabem qual é a minha opinião sobre romance de Doutor Companion. Eu não sou o maior fã, eu não era fã quando eu era com a Rose, eu não era fã quando eu era com a River naquelas, quando foi o Capaldi aí me comeu. Quando foi o Capaldi, tudo bem. Sim, mas eu não curto muito. Se fosse entre companions, tipo Amy e Rory, até vai, mas eu não... Por exemplo, eu gosto da ideia... Eles eram casados, né? Eles começaram como casal, mas eu curto a ideia de ser só um grande grupo de amigos. É bom, eu acho gostoso. Porém, se quiserem colocar pra falar sobre ter uma representatividade ali de duas mulheres no relacionamento, eu acho bacana. Mas não sei se vai rolar. A minha opinião sobre isso é o seguinte. Eu não sou 100% contra a ideia do doutor ter romance. Eu acho que quando acontece... eu não sou também. Quando acontece de forma orgânica, tudo bem. Por exemplo, eu adoro o relacionamento do 10º Doutor com a Rose, mas eu também amo o fato
do 12º não ter relacionamento com ninguém, porque tá na personalidade dele. Tipo, a gente tem o 8º doutor beijando a Grace. Ele tá dentro do personagem beijando a Grace, porque ali ele... O 8º beija geral. Porque o 8º é assim, o 10º é assim. O moleque pega geral. E aí a gente tem o 11º doutor, que era super assexuado. Entendeu? E mesmo assim ele pegava a Lívia. Então, mas quando ele é beijado, ele fica muito... ele acha estranho. Ele acha muito estranho. Ele achava estranho ver os companheiros se beijando. Ele é meio avesso a essa situação. Eu acho que tem que combinar com o personagem. A gente não sabe como a 13ª é em relação a isso. Não mostrou nada até agora. Então, se bem que se usar de forma inteligente seria bacana, porque a gente sabe que a 13 ela tá se descobrindo. Em contexto aberto. Contexto aberto. Desde ser a primeira vez que ela tem um corpo feminino, até ser a primeira vez que ela tá tendo esse range de emoções que ela não tinha. Cada regeneração é uma personalidade, um físico, uma tudo biologia completamente diferente. Então ela tá muito descobrindo. Quem sabe nessa ela não descobre que o fato dela ter regenerado num corpo de mulher não mudou o fato dela gostar de mulher. Às vezes sim, às vezes não, Por exemplo, a gente não sabe. Eu acharia mais benéfico, se é pra ela ter um relacionamento, ela ter um relacionamento com uma outra mulher, no caso da Yasmin, do que ela ter com um cara, porque, do tipo, não, agora aquela mulher, então se ela é mulher, ela tem que ficar com um cara. Não necessariamente. Não necessariamente. Então eu acho que se é pra ter... A gente não pode cair nisso também, Exato. Né? Se é pra ter, eu acho que seria menos prejudicial se fosse com a Yasmin ou com uma outra mulher que fosse. Ou uma mulher que fosse, né? A doutora continua sendo o doutor, portanto, ela tem as memórias e ela sabe que ela foi casada com mulheres antes, porque ela era um homem antes. Mas que também deve ter pego homem, mas o que eu tô falando, ela tem essas memórias, ela é o doutor, ela é a mesma pessoa, então ela sabe que ela foi casada com mulheres enquanto ela era um homem. Então eu acho que, assim, tanto faz ela gostar de homem ou de mulher agora, porque eu acho que nem entra nisso pra ela. Porque como ela já mudou de gênero, talvez ela sabe que ela já foi casada com mulheres e tudo bem, sabe? É isso que eu tô falando. Tipo, pra ela tanto faz, o doutor / a doutora tinha que entrar ali no mesmo grupo do Jack. Ele é homossexual. Eu acho que sim. Eu acho que sim. A gente sabe que ele já não vê espécie. Porque ele já teve relação com humanos e ele não é humano. Então isso ele já quebrou. Já. Daí pra ele também, pegar um gênero, pegar outro gênero, pegar intersexo, pegar... Tanto também whatever. Eu acho que... Até porque a gente sabe... é mais amplo, né? Até porque a gente sabe que a sociedade de Gallifrey não tem tantas essas amarras. Não tem. A gente teve... Agora não acho que foi um quadrinho do 12 com a Clara, que é falado isso. Que ela fala, você nunca regenerou uma mulher. E aí ele fala, eu nunca controlei. E fica todo esse lance de tipo, mas como é que a sociedade... Gente, se é uma sociedade onde pessoas podem mudar de um gênero pro outro... É normal pra eles. É normal pra eles, exatamente. Ele não tem... A gente tem que parar de pensar ali na cabeça de um galifreano como se fosse a nossa cabeça. Não é. Não é. É uma outra cultura. Exatamente. Outra fisiologia, né? E tudo mais. E eu acho que ela tem uma proximidade com a Yasmin que, de repente, surgiria algo. Não. Isso é inegável, né? Se... De dos três ali, se ela fosse alguma coisa, seria com a Yasmin. Né? Eu acho que sim. Com o Graham, com certeza não. Com o Graham, óbvio assim, que não. Óbvio que não. Não, o Graham e ela são dois amigos que jogam biriba na praça. São dois velhos, né? São dois velhos. Né? E eu acho que a relação é muito mais de amizade. E com o Toze, né? Com o Ryan? O Ryan é mãe e filho, até um irmão. Eu acho que sim, o irmão mais velho. Um irmão mais novo. Ela é a irmã mais velha dele, né? E tudo mais. Seria com a Yasmin, sim. Eu não acharia estranho, mas também se não rolar, tudo bem também. Pra mim, pelo menos, gente, tanto faz. Shippadores vão shippar. Se você quiser shippar... Shippers gonna ship! Você tá no seu direito. Ship mesmo. Ship com vontade. Se isso te faz feliz, faça. Mas também não fique frustrado se isso não rolar. A gente não sabe até que nível, né? Agora a gente entra aí, né? No que o Tibnall pode ou não fazer, né? A gente sabe que o Tibnall não ofereceu, não entregou fanservice. Ele quase não entregou fanservice na temporada 11. Então a gente não sabe... Mas será que ele não compensaria? Se ele vai compensar ou não. A gente não sabe o que esperar dessa próxima temporada, porque foi uma temporada, a 11ª, que teve bastante crítica negativa. Sim. Teve bastante crítica negativa. Mas sempre tem. Sempre tem. Então a gente não sabe agora que caminho ele vai tomar. Se ele vai manter a pegada dele, né?
o jeito dele de fazer Dr. Who. Ele tem que aprender com os erros. A gente não sabe se ele vai manter o jeito dele de fazer Dr. Who, tipo, olha, gente, é assim que eu trabalho. Não gostou, sinto muito, não assiste. Ou se ele vai ser flexível e entregar um pouquinho de fanservice pra gente. O ideal seria esse, Porque eu sinto que, por exemplo, a gente teve Davis e a gente teve Moffat, e a gente sabe que Moffat, ele era bastante... entregava muito fanservice. Ele era muito assim, é isso que o povo quer, é isso que o povo gosta, eu vou dar. Uhum. Então ele fez o Doutor beijar todo mundo. Ele deu um monte de coisa que o povo queria. Botou a Missy lá, a mulher. Em compensação, ele deu bastante coisa. Quando ele também deu um doutor mais centrado, ele deu muito bem. Ele também fez muito bem. Mas a questão é, o Moffat agradou bastante a galera. E talvez... E desagradou também, né? Por conta da gente estar acostumado com o jeito do Moffat, a gente acha que o time não tá entregando menos. Mas às vezes é só o jeito dele, sabe assim? Vocês sabem bem, o Moffat era um cara que no começo eu não curtia muito, me desagradava, e no final saía amando o cara. Por quê? Porque ele aprendeu com os erros, ele aprendeu a se nivelar, ele se lapidou com o tempo. Eu espero que o Tibnon faça isso também, não necessariamente entregando fanservice, ele pode ser um ótimo showrunner / roteirista, que não sem entregar fanservice. Dá pra dizer que teve a 13 usando o Fez nessa temporada, pra dizer que não teve nenhum. É verdade, né? Agora... não tô falando que ele não entrega nada. Ele teve Unity também, ele deu coisas pra gente. Ele citou a Unity, ele deu um Dalek pra gente no Ano Novo. Mas aí, quando tá com migalha, também não pode, né? Olha... certeza que a gente não tem. A única certeza que a gente tem disso aí é que a Mandy sabe e falou que por ela acharia bacana, apesar dela não ter feito com essa ideia. Então, é tudo que sabemos. Se você quer usar isso de argumento, a informação é essa. Se você quer usar esse de argumento pra shippar mais ainda a 13 e a Yasmin, be our guest e faça fanart. Com certeza. E manda pra nós. Que tem várias fanarts bonitinhas delas duas já surgindo. Sim, então é muito legal. E, cara, em relação a rumor e ao que a gente sabe até agora... É isso, não tem mais nenhuma até o dia da gravação desse até podcast. Hoje não saiu nada, além dessas coisas, além desses fatos. A gente tem tanto informações oficiais da BBC, como informações que só vão surgindo em sites de notícias. Da BBC é ralíssimo, né? E também os rumores, né? Porque sempre tem rumor, a gente sempre fala, né, gente, pra tomar muito cuidado aí em acreditar nessas coisas. Lembrem do 1º de abril, que vocês caíram no lance no 1º de abril. I.O. de lá. IO-AIDS. E o que eu falei? Gente, tem o mínimo de noção. Discernimento. Saibam. Chequem suas fontes. No nosso caso, que inclusive eu falei no 1º de abril, a gente tem essa preocupação de já fazer isso por vocês. A gente nunca vai passar uma informação que a gente não apurou. Lógico, entendeu? Pelo amor de Deus. Deus. Se é rumor, a gente sempre deixa bem claro. É um rumor, né? Você bota gigante. Nós temos background em jornalismo investigativo. Aqui a gente... Investigativo não. Em jornalismo. Então a gente tem compromisso e responsabilidade com o que a gente está passando pra vocês. Vocês sabem que a gente faz um trabalho super sério aqui e a gente sempre apurou as coisas pra vocês poderem ir minimamente tranquilos. Mas a gente só se responsabiliza pelo nosso. Então, assim, sempre tem toda vez que é 1º de abril... de novo. Tomem cuidado. Já é tradição. Falta menos de um ano pro próximo. E nós já estamos pensando nisso. Mas a gente sempre fica jogando ideias. Isso aqui no 1º de abril. A gente tem uma pauta, tem um lugar que a gente escreve. Tem uma pastinha. Pra botar aí de todo ano. Mas enfim, não é esse o ponto. Não é esse o ponto. O ponto é, o que é rumor, atenção redobrada. Quando a gente falar, sempre. A gente já tomou essa atenção redobrada por vocês. Isso, exatamente. Pois bem, falamos aí bastante coisa. Falamos coisas que a gente sabe que vai acontecer. Mas sabe pra 4 meses até que falamos bastante coisa. Cara, a gente sabe aí dos roteiristas, a gente sabe de alguns diretores, a gente sabe de quem andou aparecendo aí nas locações. Dá pra começar a delinear algumas tendências, né? A gente tem Vinay Patel, a gente tem o Ed Hymes, são caras que trabalharam na 11ª, né? Exato. E a gente tem aí esses rumorizinhos, esses xixes aí que apareceram mais recentemente. Porém, queremos saber o que vocês absorveram de tudo isso, o que vocês acharam, disso que a gente já conseguiu resgatar aí, já conseguiu agrupar pra vocês de informação. Dessas conjecturas. O que vocês acham que vai rolar nessa temporada com o pouco que a gente tem? Falta muito ainda. Que rumor você acha que tem fundamento? Exato. O que não tem fundamento? O que vocês gostariam de ver na 12ª também, né? Exato. Além disso, que outros roteiristas vocês adorariam que voltasse? Que diretores? Sim. Atores convidados? Vocês gostam do Stephen Fry? Vocês queriam outro ator convidado vindo? Fala pra gente. Exato. Como eles falam pra gente? Ou um novo figurino aí pra Jory? Ou até pras Companions? É verdade. Ou esse lance do MI6? Conta pra gente. É verdade. Como eles contam pra gente qual é o caminho?
podcast@drrubrasil.com.br. E quais são as redes sociais que eles acham a gente ali, contando Facebook, Instagram e o pássaro que tá ali? Ele tá voando por cima das gravações pra mandar informação pra gente, que é o Twitter. @drrubrasil. Exato. Vá no Facebook, @drrubrasil, Twitter, Instagram também, Tudo @drrubrasil. Seguindo a gente nessas redes sociais, você tá sempre atualizado do que a gente tá colocando lá, nutrindo vocês nessas plataformas. É isso aí. Tá? Lembrando também que se você escuta o nosso podcast aí regularmente, às terças e às sextas, é sempre bacana você estar assinando algum feed, sendo RSS, iTunes ou escutando lá pelo Spotify. E sempre que possível, sempre que tiver vontade, dá o seu compartilhamento. Esse podcast é super bacana pra você fazer isso. É mesmo. Porque é rumor, assim, não é nem rumor, é o que sabemos até agora. Então é bacana você passar... Recheado de informações. Exato. Aqui, gente. Manda pra aquele seu amigo, pra aquela sua amiga que tá meio por fora, não sabe o que tá rolando. Isso! Porque tem muito tempo que não sai nenhuma confirmação real ali da BBC. É isso aí. Então nós pegamos, agrupamos tudo num programa só, você manda pra pessoa e consegue aí trocar uma ideia, fazer um bate-papo com ela sobre isso, beleza? É isso aí. Na sexta-feira, Thaís, estaremos fazendo o que aqui nesse nosso querido podcast? Na Podcast Friday tem review da série clássica, seguindo aí com os nossos reviews. O próximo é The Celestial Toy Maker, que também é Recon. Então se você está acompanhando a série com a gente, já vá assistindo, já vá aí se preparando, porque é um episódio muito bom, mas é muito ruim porque ele é Recon. Exatamente. Mas vai ser divertido revisar, assim como foi divertido ficar trocando essa ideia, batendo esse papo sobre esse futuro ainda levemente nebuloso para a 12ª temporada de Doctor Who. Até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou! Falou! Tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz e Caio Reim Félix. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.